Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Residência dos Porcos. Vamos acompanhar aqui as notícias e a preparação do Verdão que o José Paes trouxe pra gente a respeito desse jogo importante, né, pelas oitavas. Verdão que treinou forte aí durante essa semana e está preparadíssimo aí para enfrentar o Universitário lá no Peru, beleza? E também vamos acompanhar aqui, família, o que o Paulo Massini falou a respeito desse pré-jogo aí do Verdão, da possível escalação do Palmeiras e todas as últimas informações aí sobre o mercado da bola. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui na Residência dos Porcos e deixe seu like, que isso fortalece bastante o nosso canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Zé, quem tá fora do confronto? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, 3 jogadores não viajaram lá para Lima, no Peru, onde o Palmeiras joga contra o Universitário, né, às 9h30 da noite, jogo 1 aí das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Bruno Fux, que está naquela fase de transição física, né, às vezes treina no gramado aqui na academia de futebol, está se recuperando bem aí de um edema, né, então às vezes treina no gramado, às vezes treina na parte interna junto com o núcleo de saúde e performance aqui do Palmeiras, não foi para Lima, no Peru. Rafael Veiga também não foi, com dores aí no pubis, já não atuou na última partida do Palmeiras contra o Ceará, no Allianz Parque. E Marcos Rocha também não foi lá para o Peru. Por que ele não foi? Decisão de Abel Ferreira, decisão técnica. O treinador português decidiu levar lá para esse jogo o Giai, que é o titular absoluto da posição da lateral direita, e também o Kelvin, que chegou recentemente, jogador que estava lá no futebol russo, já está inscrito aí na Libertadores. Aliás, o Palmeiras fez 2 mudanças na lista, né, da Libertadores. Saíram aí o Estevão, que foi negociado com o Chelsea, Richard Rios também saiu, e entraram então o próprio Kelvin, lateral direito, e o Ramon Sosa, atacante paraguaio. Esses dois então estão lá no Peru com o Palmeiras para esse jogo importante. O Marcos Rocha, então, decisão técnica. Inclusive, o Marcos Rocha tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada e pode ser negociado, vejam só vocês, com o Grêmio. Então, as informações que vêm lá do Rio Grande do Sul é de que o Grêmio está de olho no Marcos Rocha, ele pode sair, pode reforçar o Grêmio. Já o Rafael Veiga pode sair para os Estados Unidos, para o futebol lá da Major League Soccer. Então vamos aguardar aí, são muitas as movimentações. O Rafael Veiga, ele perdeu muito espaço nesse time do Palmeiras recentemente, até com a ascensão do próprio Maurício, e também com o próprio Rafael Veiga não desempenhando aquele futebol que a torcida do Palmeiras está acostumada a ver do seu camisa 23. Então é um jogador que pode sim, por que não, em breve deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras que tem um retrospecto excelente nessa Conmebol Libertadores, na edição desse ano, né? Venceu todos os seus 6 jogos na fase de grupos, está muito bem na competição, tem a melhor campanha e, claro, vai decidir essas oitavas de final. O segundo jogo será no Allianz Parque, aqui bem pertinho da academia de futebol, no próximo dia 21 de agosto, na quinta-feira da semana que vem. O Palmeiras já está lá treinando lá em Lima, na capital do Peru, fez uma atividade hoje por lá, se preparando, então encerrando a preparação para esse jogo muito importante que acontece amanhã lá na capital peruana. Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais, porque tem jogador deixando o Palmeiras e um outro que pode chegar muito em breve, na verdade 2 jogadores podendo chegar muito em breve aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Devolvo para você aí. José Paes, chega mais. Além das chegadas de novos jogadores, o Palmeiras também tem gente indo embora. O que é isso, Zé? Pois é, né, minha querida Michele, tem sim, tem jogador indo embora aqui do Palmeiras. Trata-se aí do Vanderlan, né, jogador que tem uma história muito grande aqui no Palmeiras, passou 8 anos aqui, jogou na base, subiu ao profissional, mas foi negociado lá com o Red Bull Bragantino, então assinou com o grupo Red Bull, vai ficar lá no Red Bull Bragantino até o meio de 2030, portanto 5 anos de contrato para ele. É um jogador que aqui no Palmeiras recentemente era muito questionado, né? Muitos torcedores questionavam bastante o Vanderlan, que era o reserva imediato do Piquerez, que recentemente renovou o contrato, né? O Piquerez com o Palmeiras, exatamente também até 2030, muitos clubes aí já sondando o Piquerez, assediando o Piquerez, então o Palmeiras tomou essa iniciativa, renovou o contrato com o Piquerez, que terminaria no final do ano que vem. Então o Vanderlan indo embora e agora, claro, o Palmeiras de olho aí no mercado para repor essa saída, para contratar um reserva imediato exatamente pro Piquerez. E aí o nome citado aí numa apuração até dos amigos lá do Globo Esporte é o Jefté.
jogador que foi revelado pelo Fluminense, jogou no Apoel do Chipre, tem 21 anos, está lá no futebol da Escócia, no Rangers FC lá da Escócia, inclusive na temporada passada foi considerado aí o melhor lateral esquerdo lá do futebol escocês, passou também pela Premier League, pelo Ipswich Town, então é um jogador que o Palmeiras nesse momento monitora para quem sabe contratar para ser o reserva imediato do Piquerez. Clima muito tranquilo aqui na academia de futebol, o Ricardo Braga vai mostrar para vocês, olha só, semáforo abriu agora por aqui, todo mundo indo para casa, né? Clima muito tranquilo, diferente de outros dias aqui na academia de futebol. No último domingo aí tivemos um atentado aqui, terrorista, segundo o próprio Palmeiras classificando dessa forma, assim, mas agora tudo muito tranquilo aí. O pessoal da Polícia Civil, inclusive, vai abrir um inquérito para investigar tudo o que aconteceu aqui na porta da academia de futebol. Sobre Carlos Miguel, esposa do jogador, postou nas redes sociais que está em São Paulo. Então é aquela informação que a gente vem dizendo nos últimos dias aqui no Gazeta Esportiva, né? O anúncio está muito próximo de acontecer, do Carlos Miguel assinar o seu contrato com a Sociedade Esportiva Palmeiras, contrato de 5 anos, jogador de 26 anos, com passagem pelo Corinthians, estava lá no Nottingham Forest da Inglaterra, não vinha sendo utilizado por lá, até o Edu Gaspar, que agora é o homem forte do futebol do Nottingham Forest, está liberado, então a esposa dele já postou num apartamento aqui, uma bela vista, inclusive, aqui de São Paulo, então a família já vai chegando aos pouquinhos aqui à capital paulista, para que o Carlos Miguel, então, de fato, assine o seu contrato aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Só uma última rapidinho, vocês comentavam aí sobre a parte técnica do Marcos Rocha, né, no debate anterior, é isso, é decisão técnica do Abel Ferreira, que nesse momento entende que, tecnicamente, outros jogadores entregam mais que o Marcos Rocha, que tem uma história brilhante na Sociedade Esportiva Palmeiras, tem 36 anos, é campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, muitos títulos, Campeonato Paulista, enfim. Mas nesse momento ele entende que o Kelvin, que chegou recentemente, e que o Giai, que é o titular da posição, que eles entregam mais que o Marcos Rocha, então por isso Marcos Rocha não foi relacionado para o jogo que acontece amanhã e muito provavelmente pode estar vivendo aí os seus últimos dias como jogador do Palmeiras numa negociação que começa a se encaminhar aí lá com o Grêmio. Tá bom, minha querida Michele? Devolvo para vocês aí, beijo grande e sigo aqui à disposição se você precisar de mais alguma coisa, tá bom? O mês de agosto, setembro, o Palmeiras eliminado na Libertadores pelo Boca e a 2.600 pontos do Botafogo. Teve uma data FIFA, o Abel Ferreira, aos poucos, quando vem a luz sobre o tema, aos poucos você vai pegando os detalhes de tudo para compor um cenário. Ainda tem detalhe para vir que não tem resposta, mas vamos saber, talvez com os dias mais para frente a gente descubra, né? Então vamos lá. Aí tem aquela pergunta minha para ele lá, por que não põe um Henrique e tal, o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, ele estava cheio ainda, grandão, certo? Mas vem a questão, eliminado, distância, data FIFA, ele pede autorização ao Palmeiras para ouvir uma conversa, conhecer as instalações do Al-Sadd e ouvir uma conversa. Ouvir o que o Al-Sadd tinha para dizer. Beleza. Ele vai lá, o Abel Ferreira, vai, ouve e tal. Visita, volta. Aí o que acontece? Ele muda o time, ele tem mérito. O Palmeiras ressurge no campeonato, o Botafogo cai, o Palmeiras é campeão brasileiro, bate na conta do Palmeiras a multa dele. O Al-Sadd depositou a multa dele. Muito bem. Existe uma coisa assim, o que foi que, nesse meio tempo, ele assina um documento que dá ao Al-Sadd o direito de buscar na FIFA, no tribunal da FIFA, o pagamento da multa de 5 milhões de euros. Tá? Tem um documento assinado. Beleza. Ele volta ao Brasil, tá, o Palmeiras ganha, aí fica aquela coisa, vão embora, não vão embora. Ele tinha contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de 24. E ali, depois que acontece isso, se anuncia a renovação até dezembro de 25, o ano que estamos. Porém, vamos lá. Ele volta ao Brasil, diz aquela papo que a família não quer, e não quer mesmo, a família não queria que ele fosse, biriri, bororó, mas aí ele entra e fala assim, olha, eu realmente não vou, mas eu assinei lá um negócio, por isso que caiu aí, o Palmeiras pegou o dinheiro, devolveu para o Al-Sadd, a multa rescisória, devolveu para o Al-Sadd. Falou, olha, ele tem contrato
Ele não vai sair, ele tem contrato. Beleza, ele entra, o Al-Sadd entra na justiça e o Palmeiras oferece ao Abel toda a assessoria jurídica. Eu falei sobre isso na época aqui, inclusive. E até aí está tudo certo. Oferece assessoria jurídica, o André Sica, que é um baita de um advogado, pega lá o documento, fala para o Abel assim, menininho danado, né? Mas tudo bem, você cometeu um erro, mas eles também. Vamos contragolpear. Entrou também com outro processo para o Al-Sadd pagar a multa para o Abel, né? Dizendo que aquilo não era um pré-contrato. Eu fui atrás. Não existe juridicamente pré-contrato para treinador. Não há na legislação esportiva, pelo menos... Diferente do jogador. Diferente do jogador. Pelo menos dos departamentos jurídicos que eu consultei, né? Consultei um agora há pouco. Esse documento tem um nome? Memorando? Tem um... Seria uma carta de intenções. Carta de intenções, ó. Entendeu? Que ele assinou, dizendo que iria lá conhecer e que se ele aprovasse, ele poderia então permanecer, mudar de clube, desde que o clube pagasse a multa ao Palmeiras, né? E quando ele comunica ao clube que não vai, o clube paga a multa e o Palmeiras então decide entrar com essa mesma ação na justiça. Tá certo? Tá esclarecido? Muito bem. Naquela época, um pouco antes, naquele ano, qual era o argumento dele para, importante que é no Palmeiras, segurar os jogadores diante do assédio do mercado? Sim. Fiquem aqui, vamos continuar o trabalho, né? Todos somos um. Lembra daquela a liderança dele com Gustavo Gomes, Sim. Rafael Veiga, Zé Rafael. O caso mais e emblemático outros é o do Gustavo. O Gustavo, a proposta E que ele outros- recebe, ele ia comprar o Paraguai inteiro para ele. Era tanto dinheiro que... E outros jogadores. Isso foi na metade do ano de 23, tá? Tô voltando lá. Tá. Beleza. Aí o Rodrigo Fragoso deu a notícia, o Pilhado também afirmou que ele tinha ido lá, que tinha assinado um documento. Isso explode dentro do Palmeiras. Voou chinelo para todo lado lá. A Leila não gostou do que aconteceu, certo? Mas mesmo assim, olha, você é o treinador campeão brasileiro, vamos entender o contexto. Campeão brasileiro, sendo quem é, 10 títulos, 9 títulos era na época. Vem cá, nós vamos te ajudar e tal, vamos resolver isso. Pouco depois ele renova até 25. Deu para entender a sutileza Sim. da questão? Beleza, renova até 25, Palmeiras ganha do Santos e acabou. Seca. Começa a ter um outro Abel aí, né? E faz parte. Não estou colocando desempenho em campo para justificar isso. Bom, a partir daí, o Palmeiras olha para isso, o advogado olha e fala assim, bom, mas vem cá, o Al-Sadd não está pagando o Giovani, porque o Palmeiras vendeu o Giovani para o Al-Sadd e o Al-Sadd teria que pagar, se o Giovani completasse 25 jogos, 10 milhões de reais por mais 25% do direito econômico. E o Al-Sadd não estava colocando o Giovani para jogar. Aí, agora, no Mundial de Clubes, a FIFA falou, vem cá, Vamos tem entrar 3 num acordo. processos aqui, o que está acontecendo? Vamos resolver isso? Qual foi a resolução do fato? O Al-Sadd também com medo, porque ele também poderia ser condenado se esse processo seguisse. Fala o seguinte, olha, vamos achar um jeito de a gente resolver isso? Tá bom, então vamos achar. O Palmeiras, então, sinaliza com a seguinte situação. Tira o processo, o Al-Sadd, o Palmeiras tira o processo, o Abel tira o processo, via Palmeiras, né, a assessoria jurídica, e faz o seguinte, você me deve, que o jogador vai fazer o jogo. Você não está pondo o cara para jogar, meu patrimônio também. Vamos tirar essa cláusula e o Palmeiras fica com 50% mais 5% de clube formador, em caso de uma venda futura, e este ano de 25, 26, essa temporada que começou no meio do ano, se ele fizer os 25 jogos, você me paga os 10 milhões. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Fechou o negócio. Certo? Está resolvida aí a parada. Então, deixando isso muito claro, o que fica dessa situação? A partir dali, todo esse discurso do Abel, né? Quando ele foi, inclusive, xingado na quarta-feira passada,
e ele fala, não vou me esquecer disso, a partir de hoje tem um sentimento que é de traição, que é uma quebra de confiança. Ele poderia ir ao Catar, conhecer as instalações, mas não assinar um documento. Mas esse sentimento ele foi revigorado, porque a gente sabia de parte dessa história. Então, da onde vem o revigor desse sentimento? Ah, sim. Vem do resultado em campo. Eliminação. E eu não entro nessa questão para dizer que o Palmeiras deveria encerrar o vínculo com o Abel em dezembro e não renovar o contrato dele. Não está na minha avaliação a questão do resultado ruim em campo. O que está na minha avaliação é que um líder, da forma que é, e que está tudo na mão dele, e está, porque o Palmeiras está em plena reformulação. O Marcos Rocha não viajou hoje, tem proposta do Grêmio, e o Palmeiras propôs a ele, fica, se você quiser você fica, e o ano que vem você passa a ser coordenador. Vai fazer parte da comissão técnica. Está na mão do Marcos Rocha decidir. O Palmeiras desistiu do Ruiz, segundo informação do PVC, e vai atrás do inciso menino lá, do Startup Futebol e Samba, lá da Premier League. Vai atrás do menino. Entendeu? Paraguaio. É, o inciso paraguaio. Bom jogador. Beleza? Então, mas bom jogador. Exato. O Jefté tá chegando aí. 21 anos, estava no Fluminense, foi para a Escócia, tem bons números lá, lateral esquerdo. E o Carlos Miguel, que vai chegar na sexta-feira. Então, assim, todo o trabalho está sendo feito por ele. Ele conversou com o Carlos Miguel, para o Carlos Miguel vir ao Palmeiras. Então, que frescura é essa de não vou assinar, vou renovar, não vou renovar? Parem com essa frescura. O Palmeiras precisa ter clareza. Sabe? E aí, quando entra essa história, vai renovar, não vai renovar, o contrato termina em dezembro, ninguém está pensando no Palmeiras aí. Tem jogo quinta-feira, tem jogo sábado, domingo. Campeonato Brasileiro em andamento, Libertadores em andamento. Então, ou se acaba de vez com essa história, né? Porque qualquer derrota, Abel Bagre, Abel traidor, Abel não sabe nada, e sabe, isso vai para o estádio, já foi, quarta-feira passada foi para o estádio, Não, o Abel, na eliminação. O Abel traidor, só para referendar, o Abel traidor ressurge agora, Ressurge, certo? exatamente. Porque Não é... Porque O processo estava rolando. a novidade é que o Palmeiras Então, pagou agora. isso, Mas, não, Mas assim, acordo. se ele cumprir o contrato dele até o final, com possibilidade de conquistar o Brasileiro e a Libertadores... vamos Isso falar, acaba. ok? Mas o Massa Isso está pedindo acaba. para resolver. Eu O tô- resolver Resolver é assim, renovar. ó, Porque é o seguinte, a gente... renovar, O renovar é... Não, mas aí que tá. O resolver é renovar. Porque o resolver não renovar, a gente não é Europa. A gente não tem essa olha, Trazer o o treinador, sucessor. 4 meses antes ele está informando que vai... O Corinthians fez isso com o Tite. Não, Lembra que ele não não ia fez renovar aquela muito. ocasião? Mas assim, isso era novembro, nós estamos falando em agosto. tá bom. Faltavam 10 dias, 15 dias, isso é uma coisa. Não, mas qual é o A gente vai ter discurso? essa fresa, Não, se e falar é assim, trocar não vou presidente. ficar. Eu acho que o governo está em Isso. andamento, né? Então, mas, se tivesse uma mas a eleição diretoria agora- já falou, nós queremos que ele fique. Sim. Então, aí vaza essa história agora, Sim. né? É, É estranho. entendi. Estranho, o Mundial já passou. Agora a história que era segredo de justiça e tal, ela vem à tona. Então a gente tem também que colocar isso como um tempero na história. Porque ou vocês param e pensam no Palmeiras, não dá para ficar, eu quero ficar, porque eu tenho que falar com as minhas filhas, como é que eu explico para ela, como é que eu não sei o quê, a Leila vem, tá aqui, quem manda sou eu, e eu quero que ele fique, ponto final, você não é torcedor de verdade. Isso não se sustenta. Entendeu? Esse ambiente não se sustenta, porque aí é um pelinho, é uma derrota, vem tudo. Entendeu? Agora, quando vem a luz do tema, né? A coisa fica aí batendo e voltando. E ele tem que ter outro comportamento. Tem que ter outro comportamento. Comportamento de líder. E um cara que lidera, você tá no navio, tem 4 pessoas, o comandante não pode se jogar no mar. Ele tem que escolher, eu tenho que jogar 2. Então vai jogar 2 no mar e ele fica com mais um. Sabe? E isso precisa acabar no Palmeiras. É preciso definitivamente ter segurança do que vai acontecer. Família, então essas foram as notícias de hoje aí do Verdão. Palmeiras que entra em campo 9h30, né, para enfrentar o Universitário. E o Marcos Rocha não viajou, cara. A princípio aí ele tá em negociação com o Grêmio, né? Então a gente percebe que tem realmente uma grande reformulação no Palmeiras. Isso já é claro já de um bom tempo.
tendo em vista que o Giai é titular da posição e chegou agora o Kelvin, né? E, cara, é isso. Mas o Mancini trouxe aqui pra gente que ele pode fazer até parte da comissão técnica, parece, como coordenador, algo assim, dentro do Palmeiras. Seria pra se aposentar no Palmeiras, né? É bacana, cara, bacana. Valoriza o jogador, mesmo que tecnicamente ele não entregue mais, mas é um jogador, assim, multicampeão, né, cara? O Marcos Rocha sempre honrou a camisa, nunca deixou de lutar, mesmo que tenha falhado em alguns momentos importantes, mas ele era um torcedor dentro de campo. Tem aquela imagem emblemática dele lá na Libertadores, que ele bate no sangue do braço e fala que também é torcedor, que não sei o quê. Pô, é sensacional se ele continuasse no Palmeiras e terminasse ali a carreira no Palmeiras, trabalhar dentro do Palmeiras. Seria bacana para a valorização do jogador, né? A gente viu aí também que Rafael Veiga pode estar de saída, né, cara? José Paes trouxe pra gente aí a informação que o Veiga pode estar de saída lá para os Estados Unidos, para a MLS. E infelizmente, cara, o Veiga se encerrou o ciclo também. Um jogador, um torcedor dentro de campo, né, cara? Assim como nós, ele nasceu palmeirense, vem de família palmeirense, ele odeia os gambá como nós. É um torcedor dentro de campo, mas tecnicamente também não entrega mais, então tudo indica que ele realmente está indo pro futebol lá dos Estados Unidos. E é uma pena, né, cara? Um jogador com essa qualidade, com tudo que já entregou, sair assim embaixo é triste, né? Mas, enfim, vida que segue, né, família? Que ele seja feliz onde ele estiver e avante palestra. Outra notícia importante também é toda essa situação aí do Abel Ferreira, né? Já tá resolvida já perante a FIFA, mas agora tá tudo claro aí. O Mancini trouxe bastante informação aí dos bastidores, de todo esse processo, deixou claro aí pra gente como tudo ocorreu. O Palmeiras tá na mão do Abel Ferreira, ele tá mandando e desmandando, assim como a Leila. Ele só tem que entregar o desempenho dentro de campo, cara. Por mim, ele pode mandar e desmandar, só que entregando resultado, fazendo o Palmeiras voltar a ser campeão, ser respeitado dentro do Allianz principalmente, ele pode mandar embora quem ele quiser, contratar quem ele quiser, tem que desempenhar. E falando em contratação, Jeff Té tá vindo aí, né, pra lateral esquerda, já que o Vanderlan já fechou com o Bragantino, já se apresentou, graças a Deus. Estamos sem reserva pro Piquerez, então parece que o Jeff Té tá chegando aí, lateral esquerdo, tá jogando na Escócia lá, tem bons números. Confesso que não conheço, eu vi alguns lances dele aqui, tem habilidade, porém não conhecia. E outro jogador também é o Enciso, né, que tá cada vez mais próximo de chegar, tendo em vista que o Palmeiras desistiu do Marcel Ruiz, então parece que os focos estão voltados realmente pro Júlio Enciso, né, cara, paraguaio, tem contato com o Gustavo Gomes ali, com certeza já falou muito sobre o Palmeiras para ele. Apareceu um vídeo do Enciso esses tempos atrás aí treinando com a camisa do Palmeiras, né, então tudo indica que ele vem mesmo. E o Carlos Miguel tá quase certo já, família. Ele tá previsto para se apresentar amanhã no Palmeiras. Goleiro aí que vem para substituir o Everton. E é isso, Palmeiras trazendo a cavalaria. Muitas peças saindo, porém também outras peças chegando. Agora é dar tempo ao tempo e que esse time se encaixe, né? Porque chegou bastante jogador, mas o entrosamento leva tempo, né, família? Enfim, essas foram as notícias de hoje, fechou? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreve aí, é rapidinho, é de graça, beleza? E vai ajudar bastante aqui no nosso trabalho. Deixe o seu like também, que é muito importante pra gente, beleza? E é isso, família. Depois do jogo a gente vai trazer um pós-jogo aqui completão pra vocês, com tudo a respeito de Universitário e Palmeiras pela Libertadores, fechou? Então até o próximo vídeo, avante palestra, os porcos é louco, é nóis!